Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês. André Alencar, prova de técnico da Receita Federal. Vamos começar pelos comentários da prova de constitucional, mas a gente vai fazer um comentário rápido nos itens que a ESAF divulgou como itens corretos. A primeira questão de direito constitucional é a questão 31 do gabarito 1, prova 2, gabarito 1 de tributária aduaneira, estou com gabarito 1. A primeira questão, sobre princípios fundamentais na Constituição de 88, marque a única opção correta. A opção correta dada pelo gabarito oficial preliminar da ESAF foi a letra A. Em função da forma de governo adotada na Constituição de 88, existe a obrigação de prestação de contas por parte da administração pública. A prestação de contas é um dos princípios republicanos. A forma de governo adotada no Brasil é a República, então está correta a questão, já que os princípios da eletividade, da temporariedade dos mandatos, da publicidade, da prestação de contas, da alternância no poder, da igualdade, da responsabilidade dos governantes, são todos princípios republicanos. Entre eles, então, o princípio da obrigatoriedade de prestação de contas. Para isso, nós temos tribunais de contas, para isso, nós temos fiscalização direta das pessoas nos municípios, como forma de prestação de contas. É uma decorrência lógica do princípio republicano. Então, está correta a questão A, a letra A da questão 31. A questão 32, ela indaga sobre direitos e deveres individuais e coletivos e pede para marcar a opção correta. A questão 32 trouxe como item correto a letra E. Nos termos da Constituição Federal, as entidades associativas têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, apenas quando expressamente autorizados. Está correto, o correto está exatamente desta forma no artigo 5º, inciso 21 da Constituição, e basta ao candidato lembrar a diferença entre representação e substituição processual. Nesse caso, as associações precisam estar autorizadas, pois elas agem em nome alheio para pleitear direito alheio. Por isso é necessária a autorização expressa. Já quando a associação age como substituto processual, no caso do mandado de segurança coletivo, por exemplo, a associação estará defendendo direito próprio em nome alheio. Então, nessa situação, ela não precisa da autorização expressa. A autorização é tácita, segundo a jurisprudência do Supremo. Mas a letra E, então, está correta. As associações podem representar tanto judicial quanto extrajudicialmente, desde que para isso tenham sido expressamente autorizadas. É o que dispõe o artigo 5º, inciso 21. A questão 33 também trata de direitos e deveres individuais e coletivos. E trouxe como alternativa correta a letra A. Nos termos da Constituição Federal, não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. A alternativa está sem sombra de dúvida correta, pois é uma transcrição literal do artigo 5º, inciso 52. Sabemos nós que a nossa Constituição trata da extradição em dois momentos. Primeiro, para dizer que é proibida a extradição de brasileiro nato, considerando a extradição na sua forma passiva, a entrega, quando alguém pede ao Brasil, não pode haver a entrega de brasileiros natos. E, em segundo lugar, nesse mesmo inciso 51, quando ela fala que a extradição de brasileiro naturalizado será permitida quando ele tiver cometido o crime comum antes da naturalização ou quando ele tiver comprovado o envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes. Já o inciso 52, ele trata da proibição de extradição. Nesse caso, nem brasileiro nato, nem brasileiro naturalizado, nem estrangeiros poderão ser extraditados em razão de crime político ou de opinião, que são aqueles crimes relacionados à liberdade de manifestação do pensamento, à liberdade de opinião, à liberdade de crença, de consciência. Então, nessas situações, o Brasil não concederá a extradição, havendo, então, essa hipótese de crime político ou de opinião. Quem analisa isso é o Supremo Tribunal Federal dentro do processo de extradição. Então, a questão 33 está correta, a letra A. Nos termos da Constituição, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, nem de brasileiro, logicamente. Questão 34 ainda trata de direitos e deveres individuais, famoso artigo 5º, muito cobrado em concurso. A questão 34 trouxe como alternativa correta a letra D. Diz a questão 34, letra D, a competência da União para legislar sobre as condições para o exercício de profissões é uma restrição à liberdade de ação profissional. Sim,
nós temos que o direito à liberdade impõe, inclusive, o direito à liberdade de exercício de profissão, ou liberdade de ação profissional. Segundo o artigo 5º, inciso 13, a Constituição assegura a todos o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, a lei pode vir estabelecer restrições ao seu direito de profissão. Interessante ressaltar que a competência é da União. Então, apesar da questão ter falado sobre direitos e deveres individuais e coletivos, ela acabou cobrando o artigo 21 e 22, na verdade, nesse caso, o artigo 22, que trata da competência da União para legislar sobre direito penal, direito civil, direito processual, direito do trabalho. Então, o direito do trabalho é a competência da União. Então, a competência da União para legislar sobre profissões restringe um pouco a liberdade de ação profissional. Aquele que podia exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, agora tem que obedecer os critérios da lei. Foi como aconteceu, e eu conto bastante isso em sala, com a hipótese de a profissão de instrutor de atividade física nas academias de ginástica. Até bem pouco tempo atrás, era uma atividade que poderia ser exercida por qualquer pessoa. Qualquer pessoa que se quisesse dedicar a essa atividade poderia ser instrutor numa academia de ginástica. E, de repente, veio uma lei que disse, olha, agora, para ser instrutor na academia de ginástica, é necessário ter habilitação em educação física. Essa habilitação, então, passou a restringir o direito que a pessoa tinha de exercício de liberdade de profissão. Então, está correta a 34, letra D, conjuga-se o artigo 5º, inciso 13, com o artigo 22, inciso 1 da Constituição.